A inteligência artificial está passando por uma transformação fascinante. Por muito tempo, a gente se acostumou com a ideia dela ser ótima para conversar, para responder perguntas, certo? Mas e se a IA pudesse ir além? E se ela pudesse, de fato, começar a realizar tarefas? É justamente essa evolução que a gente vai explorar agora. Pois é, essa é a pergunta central. Imagine só uma IA que não apenas entende o que precisa ser feito, mas que também tem as ferramentas para fazer acontecer. A gente está falando de uma mudança fundamental, de um simples assistente de conversa para um verdadeiro agente de ação. E a resposta para essa pergunta já está na mesa, são os agents do Amazon Bedrock. Pense neles como um serviço totalmente gerenciado que permite criar aplicações de IA que executam tarefas complexas, sabe? Coisas como processar um pedido de seguro ou fazer uma reserva de viagem, se conectando diretamente nos sistemas da empresa. Para entender bem como isso funciona, a melhor analogia de verdade é a de um gerente de projetos digital. Um agent não é o especialista que faz todo o trabalho sozinho. Pelo contrário, ele entende o objetivo, sabe exatamente quais ferramentas e especialistas chamar e, o mais importante, ele coordena tudo para que a tarefa seja concluída com sucesso. Bom, nesta nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender como a IA automatiza tarefas. Depois, vamos mergulhar nos componentes que formam um agent, descobrir como ele pensa, ver um exemplo prático de construção e, por fim, conhecer os diferentes caminhos para criar um. Então vamos lá. Para um agente poder agir, ele precisa de uma estrutura, de um projeto. Vamos dar uma olhada em quais são os componentes essenciais que formam, digamos, o esqueleto de um agente do Bedrock. O primeiro componente são os grupos de ação, ou Action Groups. Lembra do nosso gerente de projetos? Então, os grupos de ação são a caixa de ferramentas dele. Cada ferramenta é uma API, que é como uma ponte de comunicação que permite ao agente interagir com sistemas de fora para, por exemplo, consultar um banco de dados ou aprovar um pagamento. O segundo componente são as bases de conhecimento, as Knowledge Bases. Se os grupos de ação são as ferramentas, as bases de conhecimento são a biblioteca de referência do agent. É aqui que ele vai buscar informações específicas, privadas da empresa, para conseguir tomar decisões mais inteligentes e com mais contexto. E essa imagem aqui mostra como tudo se conecta na hora da montagem. A gente pega o modelo de IA, dá as instruções para ele em linguagem natural, conecta a caixa de ferramentas, que são os grupos de ação, e a biblioteca de conhecimento, e pronto! O nosso gerente de projetos digital está montado, pronto para receber as tarefas. Ok, o agente está construído. Mas como ele funciona na prática? Vamos dar uma espiada no que acontece nos bastidores, desde o momento em que um pedido é feito até a sua conclusão. O processo de pensamento de um agent pode ser dividido em 3 fases bem claras. Primeiro, o pré-processamento, onde ele entende e valida o pedido. Depois, vem a orquestração, que é o cérebro da operação, onde ele planeja e executa os passos. E, por último, o pós-processamento, que é quando ele prepara a resposta final para entregar. Este diagrama pode parecer um pouco complexo, mas o ponto crucial está bem no centro. É o loop de orquestração. É um ciclo contínuo de pensar, agir com base nesse pensamento, observar o resultado da ação e pensar de novo. Esse ciclo se repete até que a tarefa original seja totalmente resolvida. Vamos detalhar um pouco mais esse loop. A cada passo, o agent primeiro cria uma lógica, um raciocínio sobre o que fazer. Depois, ele prevê a melhor ação. Será que deve usar uma ferramenta de um grupo de ação ou consultar sua base de conhecimento? Em seguida, ele observa o resultado e usa essa nova informação para começar o ciclo todo de novo. Mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática com um exemplo bem simples. Um agent projetado para uma única e exclusiva tarefa: dizer as horas. A construção segue 4 passos bem lógicos. Primeiro, a gente cria a ferramenta especializada. Nesse caso, uma função lambda, que é um pedacinho de código que faz uma coisa só: buscar a hora atual. Segundo, a gente cria o agent, o nosso gerente. Terceiro, a gente conecta os dois usando um grupo de ação. E por último, claro, a gente testa para ver se tudo funciona. Essa tabela aqui resume perfeitamente a divisão de trabalho. A função lambda é a especialista, super focada em uma única coisa. Já o agent do Bedrock é o gerente, que entende a linguagem humana e sabe exatamente qual especialista chamar para resolver o problema. E o mais impressionante é a simplicidade com que se define o comportamento do agent. A instrução em linguagem natural, super direta. Isso mostra como é acessível configurar a personalidade e o propósito do agent sem precisar de um código super complexo. É bem direto ao ponto.
E para finalizar, é importante saber que não existe só uma maneira de construir um agent. O Amazon Bedrock oferece caminhos diferentes, dependendo da necessidade e do nível de controle que se quer ter. Existem 3 métodos principais. O construtor manual oferece controle total, ideal para aplicações mais sérias, de produção. O construtor conversacional é ótimo para prototipar rapidinho, porque permite descrever o que se quer em linguagem natural. E a API inline é para um controle totalmente programático e dinâmico, perfeita para experimentação. Então, a conclusão principal é esta. Os agents do Bedrock não são apenas modelos de linguagem. Eles são orquestradores, essa é a palavra-chave. Eles são a ponte que conecta a incrível capacidade de compreensão da IA generativa com as ferramentas e os dados do mundo real, permitindo que ela execute tarefas de verdade. A gente acabou de ver a IA evoluindo da conversa para a tarefa. Com essa nova capacidade de agir no mundo real, as possibilidades são enormes. A verdadeira questão que fica no ar é: que tipo de tarefas complexas a gente vai automatizar a seguir?